hashtag 105 Apocalipse, estudando as profecias. Quanto aos historiadores que temos apresentados aqui, nenhum deles conseguiram destrinchar completamente todo o Apocalipse, mas, historicamente, todos satisfazem e são unânimes em concordar nesse ponto que estamos estudando agora, mas somando as interpretações de todos eles e com conhecimento das leis espirituais codificadas por Allan Kardec, conseguimos alcançar com maior precisão nesse estudo, até porque a intenção de nosso Pai, nosso Criador, e do Cristo de Deus, é nos revelar as profecias. E somente Ele, o Pai, o Criador, tem o farol do universo. Bom, que a Igreja Católica se excedeu demasiadamente em todos esses períodos de treva, principalmente na Idade Média, matando, usando o nome de Deus, é fato notório, que infringiu, no mínimo, o mandamento não matarás. Desejamos que a Igreja melhore. Esse é o nosso desejo, cada vez mais, para cumprir a sua missão. Mas o que se passou foi errado. E precisa ficar claro diante de todos nós. A Igreja Católica tem muitos méritos. Foi eles que conseguiram levar os missionários do cristianismo por uma grande parte do planeta. Mas só o cristianismo do Cristo, com o seu novo mandamento, só com ele podemos considerar como a religião perfeita. Infelizmente ainda não existe na face da Terra, que é a religião do amor de Deus. Porque onde o homem põe a mãozinha, infelizmente, emporcalha tudo. Né? Homem nenhum fará isso. Uma religião que Jesus trouxe, que é o amor de Deus. Esta é a religião de Deus, que será estabelecida pelo Cristo de Deus e para toda a eternidade. Estamos estudando aqui o que há de melhor sobre o Apocalipse, mas tirando as interpretações extremas, excluindo o sectarismo violento, intolerante, porque a verdade é que cada um puxa sempre uma brasinha para a sua sardinha, como diz o ditado popular. Né? Bom, é bom que fique bem claro que não estou aqui tentando fundar nenhuma religião, nem muito menos uma igreja, criar mais uma igreja. Estou apenas estudando as profecias baseadas em muitos estudiosos, consagradamente homens de valor, que demonstraram bons exemplos em sua vida prática. Vemos atualmente que a Igreja Católica deplora, ela mesma deplora, os excessos que ela cometeu na Idade Média e no tempo da Reforma de Martinho Lutero. Então, isso é louvável. Isentos de sectarismo, de paixão religiosa, de paixão de Deus, todos reconhecerão que a Igreja tem grandes manchas no seu passado. Apesar de muitos erros cometidos pela Igreja Católica, mas foi ela que fez uma grande difusão do cristianismo em grande parte do mundo. Quanto ao mais, só Deus pode julgar, porque só Deus tem todos os elementos para dar o seu julgamento final. O Apocalipse é de Deus, dado a Jesus, e é apresentado pelo autor do quarto e último evangelho, né, que veio através do anjo de Jesus. O mais belo de todo o evangelho, de todos os evangelhos, porque é o mais completo. Quem não souber, portanto, este Apocalipse já não sabe mais o evangelho. Tem que se atualizar sem demora para sua própria felicidade. É isso aí. Bom, vamos ao versículo 2 do capítulo 11 do Apocalipse. Entre aspas. Deixa o átrio que está fora do templo. É o mesmo que dizer, a atenção da igreja está agora voltada para o templo interior e para o trabalho espiritual que ali está sendo realizado. Os assuntos pertencentes ao átrio são agora somente de menos importância. O átrio é dado aos gentios.
o que é o átrio? Isso se refere a este mundo, facilmente, como a parte exterior, né? O átrio é o lugar onde eram mortas as vítimas cujo sangue deviam ser ministrado no santuário. Olha, a grande vítima morreu no Calvário, na Judéia, e era Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, apresentados os gentios, a atenção do profeta se volta para o grande aspecto da apostasia gentílica, ou seja, que a santa cidade pisada 42 meses. Nada menos, nada mais. No versículo 3, deste mesmo capítulo 11, está lá entre aspas: darei poder às minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Fecha aspas. Estes dias são os mesmos 42 meses. O versículo anterior se refere ao período do triunfo total das trevas. E o que foi isso? Isso foi o cesarismo romano transplantado para a religião. Nós já vimos isso aí atrás. Durante esse tempo, as testemunhas estão vestidas de saco, isto é, na obscuridade ou na completa escuridão. Você já sabe quem são as duas testemunhas, né? Mas Deus lhe dá poder para suportar e manter o seu testemunho através deste sombrio, deste escuro período. Mas quem são, ou que são estas duas testemunhas? Em verdade, eu lhe digo que são as mais importantes de todos os tempos da humanidade. Vamos ver mais adiante, agora no versículo 4, né, desse mesmo capítulo 11. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus e da terra. Aqui se faz uma alusão, evidentemente, ao profeta Zacarias, no seu livro, capítulo 4, versículo 11 a 14, no Velho Testamento, onde se explica que as duas oliveiras são tomadas para representar a palavra de Deus. O rei profeta Davi testifica: a exposição das duas palavras é luz. Vamos ver as conexões, hein? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O testemunho escrito é mais forte do que o testemunho oral. Só o que se escreve permanece. Jesus declarou, entre aspas, no Velho Testamento, nas Escrituras do Antigo Testamento, são elas que de mim testificam. Preste bem atenção nisso, hein? Vejam bem como Jesus dava valor ao Velho Testamento. As Escrituras testificam de mim, falam de mim, anunciam minha vinda a este mundo. Fecha aspas. Ora, nesta dispensação, diz que as suas obras é que testificam dele. E por que meio elas testificam dele, dão testemunho dele? Bom, desde o tempo dos discípulos, aqueles que com ele estiveram pessoalmente associados, quando ele passou por esta vida terrível, nesta terra atrasada, suas obras só têm dado testemunho dele por meio do Novo Testamento, porque é ali que nós encontramos toda a sua vida bem contada. Mas, contudo, o Velho Testamento é o prefácio, é a preparação de Jesus, é a anunciação de Jesus. No Novo Testamento, ele é Jesus, de capa a capa, desde o livro 2 Mateus, primeiro evangelho, até o Apocalipse. Então diz, entre aspas, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, só então virá o fim. Fecha aspas. Ora, essas considerações, estas declarações são suficientes para apoiar a conclusão de que o Velho e o Novo Testamento, aquele dado numa dispensação e este noutra, são as duas testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à próxima questão.